Olá, o meu nome é Elisa Carvalho dos Reis, da Universidade Federal do Amapá, Campus Santana. Eu participei do projeto de extensão Unicárcere Aprendizagem Ativa nas Práticas Educativas e de Leitura. E a minha professora, doutora Miriam Mendes, ela foi da disciplina de Educação, Currículo e Cultura. Então ela foi e nos ofereceu essa oportunidade de fazer essa extensão, como nossa coordenadora. E a primeira questão é: argumente sobre seu interesse e motivação quando foi convidado para participar dessa prática educativa prisional. Bom, quando a professora fez a proposta, eu fiquei muito curiosa porque era um ambiente que eu já queria ir. Eu já pensava em fazer um estágio lá dentro da escola, dentro do IAPEN. Porque eu acho que sempre foi um público que não é bem visto. Até pra mim nunca foi bem visto. Nunca vi as pessoas isentas de liberdade como boas. E eu queria mudar esse meu ponto de vista, porque eu sei que elas não são. No fundo, a gente sabe que são pessoas como a gente. E o meu interesse maior foi de saber como seria, porque é um desafio muito grande pra gente. Pra mim, como futura professora, é um desafio e eu queria enfrentar esse desafio, mesmo que fosse difícil, mesmo que eu tivesse medo, porque eu tive medo. Eu queria quebrar essa barreira de preconceito que eu tinha dentro de mim, e foi de grande interesse meu e eu quis muito participar. E o meu pai, ele é policial militar, então eu cresci com esse preconceito dentro de casa, do meu pai falando dessas pessoas. Então eu queria quebrar isso. Queria muito mesmo, porque sempre existe dois lados da história. Então eu queria quebrar esse paradigma e enfrentar esse desafio com a mente totalmente aberta. Na segunda questão diz: quais foram as suas primeiras impressões relacionadas a essa atividade proposta com mulheres da população carcerária? Bom, a minha primeira impressão foi de receio e muito medo. Eu fiquei com medo porque a professora começou a nos orientar sobre como a gente deveria nos vestir, amarrar os cabelos se a gente quisesse, e não levar instrumentos que fossem ser utilizados para algum tipo de agressão, por exemplo, tesouras. Então eu fiquei com muito medo, mas um pouco de nervosismo. Antes mesmo da gente entrar, chegar até a penitenciária, eu tava com um pouco de medo, porque eu não saberia nem como falar com essas pessoas. Eu já tinha tido, sim, uma prática pedagógica na EJA, e foi muito maravilhoso. Só que essa outra prática, na EJA também, dentro da penitenciária feminina, era algo totalmente diferente, porque eu não as conheço, eu não as conhecia. Então eu não saberia como eu iria me comunicar com elas sem uma relação antes, porque a gente cria uma relação antes com os educandos da EJA para depois da intervenção. Então eu só iria lá e aplicar a intervenção sem conhecê-las. Então a minha primeira impressão foi de medo. E na terceira questão diz: relate sua vivência na penitenciária, na sua chegada, no desenvolvimento da atividade educativa e após finalizar a prática educativa. Bom, mudando totalmente o que a minha primeira impressão, quando eu cheguei lá, nós tivemos um imprevisto, né? O nosso carro parou em cima do IAPEN, então a gente teve que caminhar um pouco até a penitenciária feminina. Foi um imprevisto bobo, mas a gente chegou. Então, quando a gente chegou, a nossa professora Miriam, ela pegou nossos pertences, nossos celulares, nossas bolsas e deixou no carro dela. E depois começou a nos orientar sobre como nós deveríamos falar, como nós deveríamos nos comunicar com elas. E aquilo, de certa forma, deu medo, porque a professora e doutora Miriam, ela já havia trabalhado antes em uma penitenciária, em outro estado, e ela sabia do que ela estava falando. Ela tinha o lugar de fala naquele momento e, de certa forma, nos deu medo. Mas eu sei que foi para nossa segurança, foi para minha segurança.
E eu segui todos os conselhos dela, sempre andar em fila e sempre obedecer e respeitar as regras. Então a gente passou pelo detector de metais, eu levei o meu notebook apenas e os materiais, que eram as saias de marabaixo, tecidos e somente. E as tesouras foi a policial que nos entregou. A gente estava na sala de artes, né? A gente foi em direção à sala de artes e logo após foi a policial que nos entregou as tesouras sem ponta. Foram 5. E ao final a gente teria que devolver essas 5 de volta. Quando eu cheguei, eu senti muito medo, porque novamente a professora Miriam, ela começou a falar, olha, se acontecer alguma coisa que eu estiver notando, eu vou fazer um sinal e vocês me seguem. Quando ela falou isso, nossa, eu não sei o que eu senti muito medo. Mas eu tenho certeza que as agentes, elas não iam deixar isso acontecer. Mas eu temi, naquela fala da professora, eu temi pela minha vida, porque eu pensei, nossa, eu já tô aqui dentro, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo aqui? Mas eu continuei firme. Eu não ia desistir, eu não pensei em desistir em nenhum momento. Logo depois elas demoraram um pouco, elas atrasaram por algum motivo que a gente não ficou sabendo, mas elas entraram. Antes disso a gente organizou todo o material, eu liguei meu notebook, eu testei o notebook na TV, tinha uma TV lá de 42 polegadas, testei o som, testei a imagem, tudo o slide, e organizamos pano e as saias de marabaixo na mesa, tudo bem colorido assim, bem chamativo, bem colorido, para animar elas. A gente organizou todas as mesas em um semicírculo, para que elas se sentissem acolhidas, né? Porque, segundo Paulo Freire, né, a gente precisa dar uma educação libertária, para que elas se sentissem acolhidas e não olhando uma para a nuca da outra, né? Porque isso não é muito legal. Quando elas chegaram, elas deram bom dia, a gente deu bom dia, sempre sorrindo, sempre levantando o nosso alto astral, né? E eram por volta de 13 detentas, e elas se sentaram e ficaram à vontade lá conosco. Quando eu comecei a falar sobre o Marabaixo, eu fiquei com medo de falar palavras que elas não conheciam, porque de qualquer forma essas mulheres, elas já vinham de uma sociedade onde de uma sociedade ou de uma comunidade que é preconceituosa, né? Que levam esse preconceito. Então, elas já vinham dessa margem da sociedade, elas eram já tratadas como marginalizadas. E então eu tive muito cuidado com o que eu estava falando lá e que eu queria muito levar uma linguagem simples, o mais simples possível, não tendo preconceito com elas, porque eu, no início do curso, um professor meu teve que usar a linguagem simples comigo para que eu pudesse entender o conteúdo. Então, eu tive essa empatia com elas também. De qualquer forma, é uma universidade federal entrando lá e a gente já tem bastante conhecimento. Então, eu tentei usar a linguagem simples e deu tudo certo. No começo da minha fala, eu fiquei com um pouco de medo, mas quando eu vi que elas estavam ali olhando, prestando atenção e que elas queriam conhecer, eu fiquei mais animada e comecei a me soltar, comecei a me gesticular mais, comecei a desenvolver mais a minha fala para frente delas. E fui falando e terminei a minha parte. Logo após isso, a gente iniciou uma dinâmica muito divertida. Nossa, a gente chamou 5 mulheres que se oferecessem para dançar a roda de Marabaixo com a gente. Antes disso, a gente colocou a música, a gente fez a leitura dos versos do Marabaixo, dos poemas que na verdade são chamados de ladrão de Marabaixo. A gente explicou esse termo para elas, ladrão de Marabaixo, que na verdade ladrão de Marabaixo significa os cantos. A gente não chama canto de Marabaixo, a gente substitui a palavra canto por ladrão, porque vem já de uma tradição cultural dos quilombos, que eles ficam roubando os versos um do outro, né? Então é por isso que é ladrão de Marabaixo, que é uma brincadeira apenas.
não é algo forte. Então a gente teve muito cuidado com esse termo, explicamos tudo certinho para elas antes de fazer a leitura. E a gente fez a leitura, a gente tocou a música, O Mar Abaixo é Assim, o nome da música. É de um grupo daqui do Amapá. É um grupo aqui do Amapá e o grupo se chama Grupo Quá. E o Grupo Quá ganhou um prêmio no ano passado por essa música. Então as detentas elas foram tendo essa liberdade para ver a música. Elas cantando, algumas batendo palma. E as 5 que se voluntariaram, a gente começou a fazer a roda, a gente começou a dançar com os passinhos curtos, rodando as saias. Então foi tudo muito, muito divertido. A gente entrou na roda, eu entrei na roda, a gente foi se soltando. Então nesse momento que teve a roda, eu tive uma reflexão rápida de que elas são gente como a gente. Elas são mulheres, são batalhadoras também. E por algum motivo criminal, elas foram para lá. Somos seres humanos, nós erramos. Claro que tem certos erros que merecem certas punições, sim, só que continua sendo gente como a gente. Pessoas que têm carne, pessoas que têm pensamentos, pessoas que têm vivências. E então, depois disso, a minha colega parceira, ela foi dar a oficina dos turbantes. E prontamente eu fui lá, entreguei cada pano para uma. Eu pedia para elas escolherem a cor do pano, se queriam um florido vermelho, um florido azul, e elas foram escolhendo. A minha parceira foi ensinando os penteados, ensinamos 2 penteados. O primeiro era só um nó em cima e enrolava no cabelo, e o outro era uma flor que a gente fazia com pano. Esse segundo, elas tiveram dificuldades e eu fui lá até algumas delas ajudar elas, porque em questão de penteados, a gente precisa ter um espelho na nossa frente. Mas elas não tinham, né? Então, a gente foi lá, ajudei algumas fazer a flor. Teve outras mulheres que fizeram perfeitamente a flor, só tocando ela, só sentindo o toque, né? E ficaram todas lindas. Então, essa oficina foi muito boa para elas também se sentirem com autoestima, né? Sentirem que elas podem fazer algo a mais com os cabelos delas. E na segunda oficina, eu administrei. Era sobre a boneca Bayumi. Eu contei a história da boneca Bayumi, que é uma história triste e ao mesmo tempo de força. Porque a boneca Bayumi, ela vem nas navegações. Essas navegações que passaram pelo mar acima e o mar abaixo, que vem a origem do nome Mar Abaixo. Ou quando os escravizados, eles eram jogados dos navios, eles eram jogados mar abaixo. Também tem esse outro significado. E então eu fui dizendo para elas que as mulheres nas navegações, elas arrancavam tecidos da própria roupa delas e começavam a dar nós. Nó na cabeça, nó em cada mão e nó nos pezinhos do pano para fazer esses membros do corpo. E arrancavam mais um pedaço colorido para fazer o vestido. As mães davam um jeito de fazer uma boneca de pano para as suas filhas e seus filhos. E essa história, ela é uma história assim muito triste, porque ao mesmo tempo que elas estavam sendo escravizadas, elas estavam tentando dar um mínimo de alegria para os seus filhos. Então eu contei essa história de o que uma mãe não faz pelo seu filho, certo? Então a gente prontamente fez todos os recortes dos panos. A gente não deixou nenhuma tesoura na mão delas, tendo cuidado com isso. Cortamos todos os panos, algumas ficaram chateadas, algumas reeducandas, porque a gente cortava o pano curto, às vezes longo, mas a gente sempre tentava ajudar elas. A gente falava, tu quer esse pano? Você quer esse pano maior ou menor? Você quer um pano pro vestido maior ou um vestido mais curto? Teve algumas que fizeram algumas brincadeiras, dizendo que a boneca parecia a boneca de voodoo. Mas a boneca era feita, a pele da boneca, com tecido preto, para levar essa simbologia dos povos negros, certo? E a gente ensinou, teve algumas que fizeram bonecas muito perfeitas, fizeram muito lindas e com muita delicadeza.
e capricho. Algumas delas fizeram até saias e blusinhas para as bonecas. Tudo muito delicado, muito lindo. E isso me trouxe uma alegria, porque ela estava ali para aprender. Eu perguntei para essa mulher se ela já tinha sido artesã antes. E ela disse que não, que ela só foi seguindo passo a passo e foi fazendo de forma bem calma, bem caprichada. E aquilo me deu um brilho nos olhos, porque ver algum aluno nosso querendo aprender significa muito pra gente. Significa que o nosso trabalho ele não é em vão. A gente sabe que ele vai marcar muito a história dele. Ao final, a gente começou a concluir, a gente começou a agradecer elas. Eu agradeci a elas por elas terem feito parte da minha vida profissional e da minha vida pessoal, porque eu estar ali mudou completamente a minha mente. Os meus preconceitos todos foram quebrados, porque eu vi que não importa de onde o nosso estudante vem, não importa o que ele fez, não importa o que ele vai fazer, se a gente estiver ali naquele momento podendo dar o nosso melhor para ele ser a melhor pessoa que ele pode ser, significa muito. E foi uma prática que me emocionou muito. Elas agradeceram também. Uma delas falou que gostou muito, que queria que a gente voltasse sim, com novas atividades, com novas brincadeiras, novas danças, música. E elas gostaram muito e ficaram muito felizes com a gente. E logo depois foi um alívio muito grande sair de lá, porque como é um ambiente que tem grades, a gente se sente preso também. Mesmo que a gente tente levar algo bem colorido, bem divertido, quando a gente entra lá dentro, quando a gente vê as grades, a gente percebe que é um ambiente carcerário mesmo. Quando a gente sai, a gente respira, a gente sente um alívio de ter saído muito grande. E eu fiquei muito feliz. A professora começou a nos parabenizar, nos acolher também. E quando eu cheguei em casa naquele dia, eu comecei a rever as fotos que a professora tirou. Eu comecei a rever todos os meus pensamentos durante aquela prática. E, nossa, eu chorei de felicidade porque eu consegui passar por esse desafio. Eu fiquei muito emocionada porque, nossa, quando a gente fica de frente em frente por uma pessoa que não tem liberdade, a gente vê o mundo de outra forma. A gente consegue enxergar que a educação, ela vai além dos muros da escola. Ela vai além de tudo. A educação, ela atinge um ponto muito forte. E Paulo Freire, ele cita em seu livro A Pedagogia do Oprimido, que a educação, ela serve para nos libertar. Ela serve para a gente conhecer, porque sem educação a gente não saberia os nossos direitos e os nossos deveres. E quando ele diz assim que a educação ela é importante, mas a sociedade corrompe um homem, é justamente por isso que ela é desvalorizada. Os estudos são desvalorizados, porque a sociedade impõe que a gente tem que ter números, temos que ter uma casa muito grande, temos que ter um carro muito grande, um carro caro, temos que trabalhar muito, durante muitas horas. Mas a educação, a gente estudando muito, a gente consegue conquistar grandes coisas também através da educação. E a quarta questão é: e se tratando de temáticas de populações carcerárias, você acha importante que o currículo para a formação do futuro pedagogo deva incluir as práticas pedagógicas voltadas para esta comunidade? Por quê? Bom, nós lemos o nosso PPC do curso de pedagogia, a gente conversou com o presidente do NDE, do nosso curso, e nós tiramos nossas conclusões.
A prática de extensão unicárcere, ela veio como uma forma de colocar algo a mais, preencher mais o nosso currículo como futuros pedagogos e professores, e levar essa temática da população carcerária é a gente incluir um grupo maior, um público-alvo maior da EJA, porque de qualquer forma nós temos pessoas lá dentro que precisam de educação. Quem não precisa de educação? Então, se na penitenciária da Amapá tem uma escola lá dentro e eles, por lei, têm que oferecer educação, por que não ter também nos nossos currículos uma disciplina ou um projeto que leve esse ensino lá para dentro? Por que não? É direito nosso também ter esse conhecimento também, ter essa prática também, conhecer também essas pessoas, porque a gente poderia até evitar que nossos alunos futuramente cheguem àquele ponto. Por quê? Porque tudo vem de baixo, tudo vem lá do começo. A gente aprende no nosso curso de pedagogia como a gente deve tratar uma criança, como a gente deve evitar que uma criança saia traumatizada. A gente estuda a psicologia da aprendizagem, tudo voltado para a educação infantil e fundamental anos iniciais, para poder evitar que algo aconteça no futuro. Mas como é que a gente vai entender o que aconteceu lá durante a infância sem ver o futuro? Sem ver como essas pessoas chegaram até lá? Por que elas chegaram até lá? O que foi o ponto inicial delas terem cometido certos atos? Os atos que as levaram até serem isentos de liberdade. Então, a gente teria essa oportunidade de estudar essas pessoas, de analisar, de fazer pesquisas com elas, pesquisas sobre a temática de psicologia, como é que elas pensaram durante esses atos, tudo voltado à educação, tudo querendo levar a educação, claro, para a melhoria delas, porque a educação ela serve como um ato histórico, um ato social, civil também, para que elas possam ser reinseridas na sociedade. Porque de qualquer forma, como é que a gente coloca uma pessoa dentro de um presídio, joga ela lá como uma forma de castigo? Porque o castigo nas escolas já foi banido, e não tirando todos os nossos direitos também de ter essas pessoas lá dentro. Claro, elas cometeram crimes, mas elas são jogadas lá e depois elas saem, sem mais, sem menos, como se fosse um grande castigo, e não melhora nada. Todos nós sabemos que isso leva à revolta. Então, para elas serem reinseridas, a educação seria muito importante. A temática desse público-alvo é muito importante para a gente. Era para ser inserida, assim, em futuros PPCs, em futuros cursos, voltado talvez a uma especialização dentro do próprio curso, à parte, como uma extensão também, mas que deveria ser algo obrigatório também, não optativo. Poderia até ser optativo, mas se fosse obrigatório, seria algo totalmente incrível. Mesmo que tenha preconceitos, mesmo que as pessoas, os discentes não queiram fazer por medo ou por não conseguir enfrentar esse público, poderia haver uma outra medida também. Mas a gente precisa olhar para essas pessoas. A gente precisa enxergar que elas existem sim. A gente pode viver com pessoas que estão do nosso lado e já fizeram parte desse público. E a gente precisa reinserir as pessoas que nós estamos convivendo em sociedade, para a sociedade, para que elas não voltem revoltadas. Então, eu acho essa temática importante sim, por esse motivo. E nós poderíamos levar oficinas para essas pessoas como formas de ajudá-las, porque
a gente sabe que é muito difícil, é dificultado elas entrarem no meio empregatício. Elas não conseguem trabalho fácil. Então, com as oficinas, elas poderiam produzir algo e vender. E conseguir um sustento. Principalmente as mulheres que têm filhos. E, além de que, quantos artigos não seriam publicados e abriria a mente, não só do grupo acadêmico, do meio acadêmico, mas sim de pessoas de fora. Seria reconhecido no Brasil que a educação do público-alvo da penitenciária, ela é importante. As pessoas precisam ser reinseridas na sociedade com conhecimento. Elas precisam ser reavaliadas, não só serem taxadas como marginais, como pessoas marginalizadas, pessoas à margem da sociedade, porque elas não são à margem da sociedade. Elas vivem dentro da sociedade antes e depois de serem isentas da liberdade. Bom, e a quinta questão é: na sua recente experiência como formando que atuou dentro da penitenciária, mencione quais disciplinas lhe serviram de apoio para seu bom desempenho. Explique de que maneira lhe contribuíram. Bom, as disciplinas que me ajudaram muito foram as de teoria e prática de alfabetização, por conta da leitura que elas deveriam fazer, teoria e prática do ensino de arte, porque na teoria e prática do ensino da arte a gente precisa reinventar, a gente precisa ter muita criatividade, a gente precisa sempre estar ali inovando com coisas simples para fazer com que elas vejam. Então, a nossa oficina de produção da boneca Bayumi, ela veio dessa disciplina. Nós também tivemos a disciplina de literatura infanto-juvenil. O Mar Abaixo, ele pode ser inserido como uma literatura, sim, por conta dos versos cantados. São muitos versos, são histórias reais dentro do Mar Abaixo. Essas histórias, elas podem inspirar essas mulheres e esses homens dentro da penitenciária, porque são histórias reais de pessoas que viveram também marginalizadas. Pessoas negras do quilombo, elas não são bem vistas porque as pessoas pensam que elas têm outros tipos de religiões e tradições, mas não é bem assim. O Mar Abaixo é a nossa cultura, é a cultura do Amapá, e ela precisa ser inserida em diversos campos da aprendizagem, não só na educação infantil, fundamental, ensino médio, EJA regular, também na EJA penitenciária, porque provavelmente eles não conheciam sobre o Mar Abaixo, e é algo muito importante, são nossas raízes. E essas disciplinas, elas me ajudaram muito porque, claro que antes da gente fazer qualquer tipo de intervenção, a gente precisa estudar. E se não fossem essas disciplinas, e de currículo também, porque a disciplina de educação, currículo, cultura, a gente deveria aprender sobre nossa cultura, sim. É muito importante a gente saber a nossa cultura, saber de onde a gente veio, saber como a gente pode ser no futuro através da cultura. Então, essas disciplinas, elas ajudaram muito para a gente preencher o nosso leque de conhecimento e levar para as reeducandas. Porque sem elas, sem nenhum dessas disciplinas, a gente levaria um vácuo. A gente não saberia o que falar. A gente não teria domínio do que a gente estava falando. Então, essas disciplinas de literatura, TP de artes, TP de alfabetização, educação, currículo, cultura. Também temos a disciplina de psicologia da educação 2, que também é muito importante, a forma como a gente tem que tratar as pessoas, acolhendo, levando esse conhecimento de forma simplícita até o cérebro delas reconhecerem. Então, eu acredito que, na verdade, todas as disciplinas que eu estudei do início do curso até hoje, eu consegui colocar dentro dessa prática. Ela um pouquinho de cada uma, de história também, de antropologia, de filosofia, de sociologia. Então, todas elas eu tive que usar um pouquinho de cada uma para eu ser uma profissional
com uma formação completa para que eu tivesse lá, não só com o meu corpo, mas com tudo que eu aprendi. Todas foram muito importantes. Bom, agora a sexta questão. Relate desde sua perspectiva como foi a expressão das mulheres privadas de liberdade durante sua intervenção como estudante de pedagogia no cárcere. Bom, essa questão é muito boa. No começo, quando a gente entrou, algumas entraram sorrindo, outras entraram bem tímidas, sérias. Uma ficou séria do início até o fim, não sorriu em nenhum momento. Tinha uma idosa que ela não expressava nada. Tinha uma outra moça que ela era muito animada, muito feliz, muito brincalhona, sempre querendo ler, sempre querendo falar conosco. Não falar de forma espontânea, porque ela não poderia. Tinha uma agente policial lá da sala nos acompanhando. Então, eu notei que no começo elas ficaram bem receosas, tímidas. Talvez elas fossem serem tratadas como oprimidas, mas a gente não estava lá para oprimir elas, nós não estávamos lá para julgar elas, e eu senti que elas estavam se sentindo julgadas, mas em nenhum momento eu julguei elas, eu estava ali só para aprender também, eu queria aprender com elas. Então, eu notei que durante a intervenção, algumas foram se soltando, sorrindo mais, foram até dando opiniões, como as brincadeiras que elas fizeram. Outras sempre contidas, sempre até com raiva ou estressadas, né? Porque é um ambiente muito estressante, muito. Então ficaram bem caladas, quietas do início ao fim. E foi amplas reações que eu notei durante a intervenção. A sétima questão. Qual foi o impacto desta experiência educativa em espaços não formais de educação? No caso, penitenciária feminina. Na perspectiva para sua atuação como futuro pedagogo. Uau, que pergunta! O impacto dessa experiência educativa nesse espaço da penitenciária feminina, na minha perspectiva para a educação, para a minha atuação, foi um impacto muito grande. Nossa, não é uma simples modalidade. A educação penitenciária, na verdade, não é uma modalidade. Deveria ser, como eu havia dito antes. Ela não é uma modalidade. É como se a gente estivesse criando uma na nossa cabeça para poder dar aula. Porque a gente aprende leis que a gente deve conhecer antes da gente dar aula para uma modalidade. Por exemplo, educação infantil, nós temos a BNCC, o RCA, educação de ensino fundamental, nós temos a Constituição de 1988, que a gente precisa aprender sobre as modalidades. E lá não cita nada sobre a penitenciária no requisito educação. Onde está lá escrito educação, nós não vimos, nós não observamos uma lei que diga que eles têm direito a uma educação, a uma modalidade. Então, é um impacto muito grande, porque é como se eu tivesse criado uma modalidade da minha cabeça para eu dar aula. Eu estudei sim inglês para que eu pudesse conhecer, para que eu pudesse entrar lá e pensar, eu tô aqui porque elas merecem aprender, porque elas estão no direito delas de conhecerem e serem reeducadas. Então, nós temos a lei de execução penal que prevê a escolarização dentro da penitenciária, mas não é uma modalidade e também não é obrigatório em todas as penitenciárias. Então, eu acredito que não existe esse tipo de lei como uma modalidade que deve ser aplicada. Então, eu sinto que é a minha obrigação, como futura pedagoga, suprir essa necessidade, ter que fazer algo maior. Claro que eu vou ter que estudar elas, vou ter que fazer uma pesquisa com elas para entender como foi o ponto de partida para elas cometerem aquilo. Mas que pode ser mudado, pode vir a mudar
muito e muito mais com a educação, com a transformação. Então, esse impacto dessa prática, para mim, como futura professora, ela foi muito importante, porque mudou em relação a tudo sobre mim, como a minha postura, como eu devo me comportar em relação à educação carcerária. E eu imagino assim que os nossos futuros discentes de pedagogia, eles têm o direito também de conhecer a educação carcerária na EJA. E eu conheci apenas o público-alvo da penitenciária feminina, de mulheres. Eu fico imaginando como seria dos homens. Claro que seria totalmente diferente, porque a gente sabe que as mulheres, às vezes, elas cometem coisas para ajudar, às vezes, os maridos, para se sustentarem. E são crimes diferentes, são coisas diferentes, não julgando, mas deve ser um público totalmente diferente também, totalmente, dos homens e mulheres. Então, eu acredito que os futuros discentes de pedagogia têm o direito de conhecer essa modalidade, essa nova modalidade que pode vir a surgir